Alô, você, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já percebeu como hoje cada pessoa quer definir a sua própria verdade, até sobre quem ela é? Agora, olhe isso. A Bíblia declara: macho e fêmea os criou. Mas a cultura diz o seguinte: você pode ser o que quiser. Então eu te pergunto: quem está certo, a cultura ou a palavra de Deus? Hoje você vai entender o que está por trás dessa ideologia, por que ela parece convincente e como permanecer firme sem perder o amor. Então já comenta, eu fico com a Bíblia. Glória a Deus, seja bem-vindo à lição de número 4, a falácia da ideologia de gênero. Lição de número 4, a falácia da ideologia de gênero. A verdade é que o mundo não quer que você saiba. Então vamos lá para o segundo trimestre 2026, lição de número 4, jovens CPAD. O nosso texto principal: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Isso está em Gênesis capítulo 1, verso 27. O resumo da nossa lição nos deixa claro que, à luz das Escrituras, aprendemos que o homem e mulher foram criados de forma intencional e complementar, e que a verdadeira identidade do ser humano só é plenamente encontrada em Cristo. O nosso texto bíblico está em Gênesis capítulo de número 1, versos 26 e 27, e o capítulo de número 2, verso 7, versículos 18, do 21 ao 23. Vamos então para a leitura bíblica. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Agora, 21 e 23. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Glória a Deus. Esse texto maravilhoso, ele se refere à criação de Deus, à criação do homem e da mulher. Vivemos em uma época de muitas ideias novas e diversas delas são contrárias àquilo que a palavra de Deus ensina. Uma dessas ideias é a chamada ideologia de gênero. Nesta lição, buscaremos compreender os seus conceitos fundamentais, constatando-os com a perspectiva bíblica. Ao fazer isso, também refletiremos sobre as implicações espirituais, sociais, comportamentais e pastorais desse debate que afeta famílias, crianças, escolas e igrejas. E aqui é que está a grande situação. Estamos vivendo uma geração marcada por confusão de identidade, relativismo moral, verdade baseada em sentimentos. E é aqui que está o perigo. Quando a verdade vira opinião, a identidade vira confusão. E a lição de hoje nos mostra exatamente o seguinte: ela nos informa que essa ideologia afirma que gênero é construção social. Mas isso entra em conflito direto com a criação divina. Porque o texto que nós acabamos de ler, que é o texto relacionado à criação do homem e da mulher, está diretamente relacionado a macho e fêmea, que Deus os criou. Pontos da lição. 1. Enfatizar que o conceito da ideologia de gênero é contrário à ordem estabelecida por Deus. Nosso ponto 2. Expor o que a Bíblia ensina sobre gênero e identidade sexual. Ponto 3. Mostrar a resposta da igreja à ideologia de gênero. Agora, como está dividida a nossa lição?
A nossa lição está dividida em 3 tópicos, né? O primeiro tópico, conceitos da ideologia de gênero, estaremos vendo a origem do termo, a separação entre gênero, sexo e gênero, e em terceiro, movimento e ativismo. Agora, no segundo ponto, nós temos o que a Bíblia ensina sobre gênero e identidade sexual. Deus criou homem e mulher, complementariedade dos sexos e identidade restaurada em Cristo. No terceiro e último tópico, nós temos a resposta da igreja à ideologia de gênero, que é proclamar a verdade com amor, né? Ensino bíblico nas escolas e igrejas, acolhimento e restauração dos que sofrem. Então, é muito importante que a igreja estabeleça essa resposta. Então, nós vamos estudar os conceitos, o que a Bíblia ensina e a resposta da igreja. Conceitos da ideologia de gênero. Origem do termo. Foi em 1950 que o psicólogo americano John Money apresentou a ideia de que não existe uma relação natural entre o sexo anatômico de uma pessoa e sua identidade sexual, ou, como veio a ser chamada, sua identidade de gênero, como ficou conhecida a discussão nos meios acadêmicos. A partir deste ponto, as discussões se ampliaram para a filosofia, sociologia, psicanálise, etc. A origem do termo. Ainda estudando sobre a origem do termo, o termo ideologia de gênero surge entre grupos conservadores e religiosos, em meados dos anos 90, que percebem uma apropriação e ideologização do termo, é isso mesmo, o qual afirma que a identidade sexual de uma pessoa é determinada socialmente e pode diferir do sexo biológico, negando a criação fixa de homem e mulher por Deus. Separação entre sexo e gênero. A separação entre sexo biológico e gênero psicológico é um dos fundamentos da ideologia de gênero. Segundo seus defensores, o sexo é atribuído ao nascer com base nos órgãos genitais, mas o gênero seria uma identidade interna que pode ou não coincidir com este sexo. Isso significa que, para essa ideologia, uma pessoa pode nascer biologicamente homem e ainda assim se identificar como mulher, ou vice-versa, ou com nenhum dos dois também, os chamados binários. Bom, aí vem os movimentos ativistas, os movimentos e o ativismo, que são os movimentos que defendem essa ideologia de gênero, e também o ativismo, que aí é que entra a grande questão, ok? Aí é que nós somos confrontados. A ideologia de gênero encontrou força política e cultural nos movimentos e em ativismos sociais que visam redefinir leis, educação e moralidade pública. Esses grupos têm pressionado governos, escolas e instituições para que adotem políticas que reconheçam a autodeterminação de gênero e proíbam qualquer discurso contrário. Além disso, em muitos lugares já se penaliza legalmente quem expressa opinião contrária à ideologia de gênero, mesmo que baseado na fé. E aí entra uma questão. Vamos entender bem isso aqui, né? O que é a ideologia? O que ela ensina? Bom, a primeira coisa que nós precisamos definir aqui é, diz que gênero não é biológico. Afirma que identidade ela é construída socialmente e coloca sentimento acima da realidade. E qual é agora a questão central, né, em relação a tudo isso? O que nós podemos dizer aqui? O problema central é o seguinte: a verdade deixa de ser objetiva e passa a ser subjetiva. E o que essa ideologia defende? Que gênero é definido pela percepção individual, não pela biologia. E o que é que os biólogos diriam acerca disso? Então é importante que você guarde esta palavra nesta aula, nesse assunto. Quando você tira Deus da definição, o homem começa a se redefinir, a se reconstruir e começa a haver todos esses tipos de ideologias. Precisamos estar atentos. O que a Bíblia ensina sobre gênero e identidade sexual? Deus criou homem e mulher. A palavra de Deus apresenta uma visão clara, coerente e bela sobre a sexualidade humana. Em Gênesis capítulo 1, verso 27, lemos: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou.
Esse texto, ele é evidentemente fundamental para entendermos que o gênero humano não é uma construção social, mas uma realidade criada por Deus. A distinção entre homem e mulher é parte do plano divino desde o princípio da criação. Deus não criou um ser neutro, indefinido ou fluido. Ele criou Adão como homem e Eva como mulher, com características físicas, emocionais e espirituais que refletem a sua sabedoria. Glória a Deus por isso. E aqui no nosso segundo tópico nós temos o seguinte: complementariedade dos sexos. A diferença entre homem e mulher foi estabelecida por Deus para benefício mútuo e para a realização do plano divino. Efésios capítulo 5, versos 31 a 33, ensina que o casamento é uma união entre homem e mulher, simbolizando a relação entre Cristo e a igreja. Essa complementariedade revela não apenas função, mas também beleza e propósito espiritual. E aí, nós chegamos aqui no terceiro tópico, que é a identidade restaurada em Cristo. A entrada do pecado no mundo, Gênesis capítulo 3, corrompeu a natureza humana, trazendo desordem para todas as áreas da vida, inclusive para a sexualidade. Apesar da queda e da confusão que o pecado traz, a identidade do ser humano que passa por isso pode ser restaurada em Cristo. A maior resposta que o cristão pode dar à crise de identidade promovida pela ideologia de gênero é a nova identidade que recebemos em Cristo, o que está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E aqui está a base inegociável. Deus criou o homem e mulher. Não foi acidente, não foi construção social, foi criação intencional. Então pega essa palavra nesta noite. Identidade não é descoberta, ela é recebida por Deus. E eu preciso fazer uma pergunta para você. Quando nós estamos conversando sobre esse assunto, o que Gênesis capítulo 1, verso 27 ensina? A resposta é simples, que a identidade humana vem da criação divina. Não é da ideologia de gênero. Não é achando que eu sou o que eu não sou biologicamente. Não tem como diferenciar essa questão. O homem pode tomar hormônios, as mulheres podem tomar hormônios masculinos, mas nunca ela será um homem. Mas por quê? Porque ela foi criada no sexo feminino. A mesma coisa acontece para o homem. E aí eu te pergunto, e você precisa pegar bem essa visão, você não é o que você sente. Você é o que Deus criou. Se você nasceu homem, você é homem. Se você nasceu mulher, você é mulher. Por quê? Porque os seus hormônios são da originalidade de que você foi criado. Agora vamos para o nosso terceiro. Conheça o Concilia Pix, a gestão das contribuições em Pix da sua igreja com mais controle e simplicidade. Diga adeus aos comprovantes manuais. Com o Concilia Pix, sua igreja tem controle total e gestão automática das contribuições. Tem o controle total das contribuições da sua igreja na palma da mão. Pastores locais e tesoureiros têm acesso imediato às informações, sem depender de planilhas ou anotações em papel. Você vai ter o acompanhamento das entradas em tempo real, sincronização automática com os bancos, visualização apenas da congregação do usuário e consulta por data e finalidade. Você terá também aqui no nosso site, que é o conciliapix.com, várias perguntas. Chega de problemas na conciliação do Pix na sua igreja. Comprovantes enviados por WhatsApp e perdidos com facilidade, erros manuais na conferência dos valores, dificuldade para identificar se o Pix é dízimo, oferta ou missão. Nosso sistema faz essa identificação para você, além de outras funcionalidades e benefícios. Conheça o Concilia Pix em ação. Esse vídeo mostra simplesmente como você gerar, como você estar tendo acesso a todas as contribuições feitas e recebidas pelo Pix na sua igreja. Você vai ter também um controle total, o tesoureiro da igreja, como também o pastor-presidente e a diretoria, e os administradores, financeiros terão acesso a todas as congregações, com gerações de QR Codes específicos para cada congregação, para cada igreja, para cada bairro, e acessos também exclusivos para coordenadores e diretores de departamentos. O Concilia Pix veio para ajudar na administração de recebimentos de Pix e também uma administração financeira da sua igreja.
conheça já o Concilia Pix, você pode mandar uma mensagem e então nós estaremos agendando uma apresentação. Eu sou o pastor Carlos Pereira, sou também coautor do Concilia Pix. Será uma honra receber a sua ligação e solicitação para que nós possamos estar apresentando de forma personalizada o Concilia Pix para a sua igreja. Conheça já o Concilia Pix e nós já temos aqui no site várias opções para que você possa estar entrando em contato conosco. Deus abençoe você e conheça o Concilia Pix, um programa que veio exclusivamente, um sistema exclusivo para ajudar no recebimento de Pix. Tópico, terceiro e último tópico, a resposta da igreja à ideologia de gênero. A resposta vem de proclamar a verdade com amor. A Igreja de Cristo é coluna e firmeza da verdade e deve, portanto, proclamar fielmente os princípios bíblicos sobre a identidade humana, mesmo em meio a uma cultura que rejeita tais verdades. E isso deve ser feito com coragem, mas também com compaixão. A igreja jamais será incentivada a agredir, a maltratar, a bater ou a usar com violência acerca dessas pessoas. Jamais, a Bíblia não ensina isso. Por isso que temos que proclamar a verdade com amor. No segundo tópico, o ensino bíblico nas famílias e igrejas. Uma das principais frentes de resistência à ideologia de gênero deve estar na formação cristã das famílias e da igreja local. Os pais são chamados por Deus a ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor e não devem terceirizar a educação moral às escolas ou à cultura. O lar é o primeiro campo de batalha onde a verdade deve ser semeada com oração, exemplo e instrução contínua. É o que a palavra de Deus nos afirma. E o nosso terceiro tópico é acolhimento e restauração dos que sofrem. Há pessoas que enfrentam confusões e lutas internas com sua identidade sexual. Para elas, a resposta cristã deve ser de acolhimento, escuta, cuidado e discipulado. Porque aqui é que está o núcleo, aqui que está o problema espiritual. Porque a ideologia de gênero, ela separa corpo e identidade. Ela diz que você pode ser uma mulher no corpo de homem e pode ser um homem no corpo da mulher. Mas isto gera o quê? Confusão, instabilidade e crise existencial. A Bíblia ensina o seguinte: o ser humano é corpo, alma e espírito. Ele é uma tricotomia, ok? E por isso que é realmente perigoso pensar de uma forma diferente, porque cria uma identidade instável, baseada, evidentemente, em sentimentos. Só que você precisa guardar uma palavra aqui, você precisa entender esta aplicação do texto e do ensinamento da palavra. Sentimentos mudam, a verdade não muda. Sentimento é circunstancial, sendo que a verdade, ela não muda. Glória a Deus por isso. E aí nós chegamos, meus amados irmãos, ao nosso último ponto, portanto, e a gente chega aqui ao nosso final, a nossa conclusão, e a conclusão, ela é muito importante. A igreja deve exercer o seu papel profético na sociedade, denunciando o pecado com coragem, influenciando políticas públicas e defendendo a liberdade de consciência. A missão da igreja é clara: proclamar a verdade, amar os que sofrem, formar discípulos firmes e orar pela transformação do mundo. A identidade humana só encontra o seu verdadeiro sentido em Cristo. Nele somos restaurados, reconciliados e capacitados a viver como Deus nos criou, com dignidade, clareza e propósito. Agora vem, evidentemente, a parte que nós tratamos do equilíbrio. Não podemos nos calar. Verdade mais amor. Verdade mais amor. Não podemos atacar as pessoas. A igreja é a coluna da verdade, mas também instrumento de graça. E aí fica a pergunta, como nós, igreja, devemos agir? Com firmeza na verdade e amor no trato com essas pessoas, mostrar o amor de Deus, mostrar o caminho de Cristo. Então pega essa visão. Não negocie a verdade, mas nunca perca o amor. Deixa eu ser direto, então. Tem gente que diz, cada um tem a sua verdade, mas isso é impossível. Porque se tudo é verdade, nada é verdade. E aqui nós partimos para a finalização desta aula, fazendo algumas perguntas e provocações a você. Primeira pergunta é a seguinte: sua identidade vem de Deus ou da cultura? Segunda pergunta: você segue a Bíblia ou a opinião do mundo?
Terceira e última pergunta: você está firme ou sendo influenciado? E aí, nós precisamos fazer uma declaração profética para terminarmos aqui a nossa aula, né? Sua identidade não está em sentimentos, está em Deus. Aleluia! Se essa palavra falou com você, comente agora: minha identidade está em Deus. E eu peço a você que compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, alguém que precisa ser tocado sobre esse assunto que está hoje em alta, que é a ideologia de gêneros. Mas nós precisamos estar atento ao que a Bíblia fala sobre esse assunto, ao que a Bíblia está nos comunicando, e nós precisamos estar também atentos a demonstrarmos com alegria e com amor o amor de Deus e a graça de Deus que alcança essas pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua família.